E estamos a gravar. Pronto, basicamente é isto. É tão difícil quanto isto. Um gajo carrega no botão e começa a gravar. Pois, Olha, como é que tu estás? Estás bem? eu estou. E tu? Estás com frondoso bigode? Estou com um frondoso bigode, estou com uma frondosa barba, estou com Pois estás. estou com uma frondosa careca, estou com tudo. Estás Agora frondoso? Sim. estou frondoso. Pronto, né? Antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer eu estava-te a dizer que estavas com uma bela camisa, portanto, eu fui vestir uma camisa para estar mais ou menos à tua altura, que não, provavelmente vai ser difícil conseguir estar assim à Era o que, altura dessa dignidade. era o que eu ia dizer, não é? Quer dizer, será? Vai ser uma tarefa hercúlea para não dizer impossível, mas Sim, sabes que eu vi essa camisa exposta e pensei assim, eu precisava de uma camisa destas, mas não, acabei por não a comprar, mas de veras que te ficará bem melhor a ti do que que não, ficava ao manequim. não vamos por aí, está bem? Não, 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 bajulação a esta hora não vale a acho, pena. quer dizer, não, obrigado. Para isso já tenho todos os meus súbditos. Pronto, exato. O teu clube de fãs. Exato. O teu clube de fãs. A quem eu Olha, já não consigo, cujos mails e cartas eu já não consigo responder, como tu deves calcular. tu ainda recebes cartas? Do meu clube de fãs, sim. Ah, ok. Pronto, É. sim. E postais e. Ixi, e uma data de coisas. Sim. E sutiãs assinados. Ok. Eu estou com alguma dificuldade em processar uma coisa que eles inventaram agora recentemente que se chama e-mail. E-mail, Sim, eu acho que eles inventaram o não e-mail sei o que isso possa ser. e é exatamente isso. Eu acho que o e-mail é uma coisa moderna que já está datada. Hum, Porque neste momento o meu cérebro já não consegue conceber eu todos os dias ter que ir a uma caixa, ver se tem lá correio, além de spam e lixo, não é? E publicidade, ver se tem lá alguma coisa que seja interessante. Eu acho que o e-mail vai acabar brevemente. Eu tenho essa teoria. e esse é o tema que me querias propor? Não, o tema que eu te vou propor não tem nada a ver. Isto foi só um desabafo. Mas era um tema interessante. É, até porque podíamos aqui depois falar de tecnologia. Um dia deste, se calhar, temos de falar de tecnologia. É uma coisa que eu estou ansioso para falar, mas estou à espera que a moda passe Que é? acerca dos. É o Reborn. Hum, E até porque acho que isso tem uma camada académica bastante interessante e que precisa ser, se calhar, dissecada por nós. hum, Mas o tema que eu tenho-te a propor, até porque tu não te lembravas qual é que era o tema que querias propor, pois não. eh, mas o tema que eu tenho-te a... Acontece muito, sabes? Acredito, sim. A partir de uma certa e determinada idade acontece. A partir de uma certa e determinada idade, a partir de uma certa e determinada hora. Também, sim. Sim, além de falar do Estado, um certo e Hum, determinado Estado. Ahm, eu tenho ouvido isto com alguma frequência. Pá, e vou lançar assim muito secamente o tema, porque acho que isto é um tema para nós dissecarmos e dialogarmos um bocadinho aqui de forma um bocadinho mais analítica, que é a questão do perdão. Perdão. hum. E eu vou começar já por acender aqui uma pequena fogueirinha para nos aquecermos um bocadinho, que é, será que o perdão evita-se ou pede-se? Será que perdão existe? O perdão é uma convenção social para chegar a um objetivo simples, não é? É uma Bom, convenção. Agora, o existir, isso mataria logo a nossa conversa. pronto. Por uma questão muito simples. Já não me lembro, mas há uma corrente filosófica, começou com um filósofo qualquer, que ele dizia que existiam duas coisas sobre as quais não vale a pena falar. Ok. Uma é os conceitos básicos, que só têm o dentro e o fora, e outra é os conceitos incompreensíveis. E, portanto, há a realidade que se conhece, para além da própria realidade, já se dissecou. E há a realidade que não se conhece. E, portanto, Que não precisa ser dissecada. em relação a uma ou em relação a outra, se não sabemos ou se já sabemos tudo, então porquê falar sobre isso? E, portanto, o perdão conseguirias matá-lo aqui se dissesses isso. É Mas uma... tu estás do lado jurídico, não é?
Eu neste momento estou do lado da- Não, falaria mesmo do lado mesmo da convenção. O perdão é algo complexo, acho eu. Acho que nem sequer se pode colocar. Tu, quando falas de perdão, inevitavelmente tens que falar de várias dimensões. logicamente, e já lá vamos a essas dimensões. Porque o perdão não é perdão. Ou Então, melhor, desculpa, não era isso que eu queria dizer. O perdão, juridicamente, não é perdão. então juridicamente é o quê? O perdão, juridicamente, tem várias figuras. Pode ser compreensão, razoabilidade, juízos de proporcionalidade, proporção, adequabilidade, justiça do caso concreto, enfim, tudo menos dizer: oh, pá, tu mataste aí uma pessoa, mas eu perdoo-te e vai em paz, meu filho. Isto não existe, não é? Juridicamente isto é uma aberração. Sim. E, Até portanto, porque se existe um desvio, tem que haver uma correção a esse desvio, não é? claro. Agora, e o direito, juridicamente, o direito não perdoa. O direito concretiza e tenta concretizar da melhor forma a justiça. Eu sei que provavelmente os juristas e os puristas do direito, ou não tanto os puristas do direito, se calhar os humanistas do direito, se calhar vão-me dizer: tu nem mereces ser jurista, não é? Mas a minha leitura é mesmo essa, ou seja, juridicamente, para que possamos ser rigorosos em termos jurídicos, não há essa coisa do perdão. O perdão da dívida. O perdão da dívida é simplesmente dizer que eu perdi o interesse em ser ressarcido por aquele valor, porque tenho outro interesse qualquer. O perdão, eh, e corrige-me, o perdão implica sempre uma compensação. Eu diria que esse é o dado comum a a toda a dimensão do perdão. Ok, pronto. Então já temos aqui se calhar uma base, não é? Sim, porque a compensação, lá está, a compensação também é um conceito que abrange muitas dimensões. E portanto, se eu te perdoo, aquilo que aparentemente é um alto altruísta porque te perdoo, porque acho que deves merecer uma segunda oportunidade, ou deves voltar ao meu círculo de amigos, ou deves voltar a poder ser livre desse ónus, dessa carga que tem por alguma coisa que fizeste. Isso, no fundo, encerra o interesse próprio. Não é? Nós, no fundo, ao sermos altruístas, somos egoístas. Não é? Tu estás a tocar num ponto que eu acho super interessante. Aqui há tempos ouvi um psicólogo a dizer que o perdão não é. Eu, quando perdoo alguém, esse ato não é em relação à outra pessoa. É um ato que eu tenho para comigo. É um perdão. O perdão é o maior alvo de alguém perdoar alguém é a própria pessoa e não aquilo que é o infrator ou aquilo que é o ofensor. Por isso achei curioso essa tua expressão. O deixar ir, que é a tradução literal do grego de perdoar, que é deixar ir, faz sentido as pessoas hoje em dia terem tanta dificuldade em dizer, olha, perdão, errei para contigo, ou peço desculpa, ou... É porque o mundo desde a Grécia Antiga complexificou-se, não é? mas simplificou-se? Complicou-se. A questão é essa. Complicou-se. Complicou-se em termos conceptuais. Na Grécia Antiga. Se nós formos caminhar, há uma coisa que eu acho que é inevitável e que é difícil de conseguir contradizer. Eu acho tudo, se fôssemos aqui para o universo Wittgensteiniano, não é? Tudo é relativo. E Uau. tudo é a sua forma, tudo tem a sua forma e tem o seu contrário, não é? E tudo é relativo, toda a realidade é relativa e é caleidoscópica e é sempre interpretada e é sempre constatada e é percebida segundo certo ponto de vista e, portanto, a vida, à luz deste mundo relativo ou deste mundo subjetivo, é,
não é possível dizer se o mundo tem vindo a evoluir, a regredir, ou a complicar-se, ou a simplificar-se. Porque tudo é relativo. Agora, eu tenho a tendência a dizer que no mundo dos sentimentos e dos afetos, ou da linguagem, ou da inteligência emocional do ser humano, de facto, acho que o sentido emocional é algo muito primordial no sentido em que acompanha o Big Bang, seja lá o que isso for. Ok. Ou seja, é o único que continua a expandir e nunca retrocede, nem é possível de ser relativizado. E é o único que cada vez ganha mais densidade conceptual. O mundo na Grécia, a significação afetiva era muito menos complexa do que hoje. Não, e já tivemos várias conversas, não sei se concordo muito com isso, né? Certo? E esta é a Só minha, eles tinham, só esta é, eles tinham, desculpa, esta é a minha primeira provocação. eu sei, até porque eles tinham 4 ou 5 definições de amor, tinham 4 ou 5 definições de amor e nós só temos basicamente uma e a palavra amor serve para tudo. Não sei se concordo com isso. Pronto. E está tudo bem, mas eu acho, e há aqui um aspecto que eu acho que é sempre interessante, que é o lado da definição das coisas, não é? Muitas das palavras que nós hoje usamos, não é? Há pouco citei a definição grega do perdão como deixar ir. Portanto, ou seja, as palavras hoje são pequenas cápsulas com muito conteúdo lá dentro. E às vezes nós olhamos para a cápsula e sabemos o que é a cápsula e não sabemos o que é que está lá dentro. Certo? O que é que isso define. Certo. E eu acho que na Grécia Antiga, quando se falavam das coisas, não é? Quando alguém dizia, olha, deixa ir, ou passa por alto, uma questão que eu também acho que está relacionada aqui com a questão do perdão, passar por alto o erro, ou passar por alto alguma coisa que seja menos positiva, aquilo se calhar já é mais o conteúdo de uma cápsula do que propriamente a cápsula em si. E nós hoje, se calhar pela falta de não sei se compreensão do espectro daquilo que significam as coisas, às vezes temos um bocadinho mais uma limitação ou um afunilar da nossa visão com relação às coisas. E por isso é que eu acho que, não sei se concordo bem contigo, porque ou seja, por um lado eu concordo que as coisas hoje estão um bocadinho mais complexas. Já discutimos várias vezes que continuo a achar que as necessidades básicas de há 2000 anos são exatamente as mesmas de hoje. Portanto, em termos práticos não é muito diferente. O que muda depois é se calhar a nossa roupa exterior e pouco mais, aquilo que está à nossa volta e pouco mais, porque a complexidade e a complexidade da dinâmica das coisas que vivem à nossa volta, mas de resto, as necessidades é tudo igual e pronto. Enfim, a linguagem não mudou assim tanto, não é? Só mudou foi a forma de nos comunicarmos, porque nós englobamos dentro das palavras muitos conceitos e está tudo bem, está tudo certo. Mas continua a haver esta questão que para mim é primordial, que é, neste momento, eu sinto, e é uma análise muito, se calhar, pouco social. Eu sinto que as pessoas têm um umbigo maior do que o mundo e que têm muita dificuldade em perceber que o Copérnico tinha razão. Que o heliocentrismo, quem está no centro do universo é o Sol e não somos propriamente nós, e até mesmo esse conceito é um bocado um conceito relativo, porque o que é o centro do universo? Porque o Sol é só uma pequena parte do universo, portanto, o que é que será o centro do universo? Não é? E como temos um umbigo muito maior do que aquilo que é o próprio mundo, às vezes temos muita dificuldade em pedir desculpa e aceitar a desculpa. É aquilo que eu noto
não sei se essa é a tua percepção de um ponto de vista um bocadinho mais relacionado com o teu trabalho, não é? Sendo um jurista, se é essa a percepção que tu tens, porque as pessoas estão muito vincadas e levam-se todas muito a sério. O meu trabalho e a área onde eu me movo profissionalmente não é uma boa incubadora nem é um bom barómetro. Digo-te porquê. Mas não deixa de ser uma boa experiência, não é? É uma ótima experiência. Agora, não é um bom barómetro para aquilo que é a sociedade. Na medida em que a minha área é especializada em conhecer o pior da natureza humana. Se me perguntasses há 10 anos atrás se eu achava que a minha profissão era um bom barómetro, ou a área onde eu me movo profissionalmente era um bom barómetro para analisar aquilo que a sociedade é, eu dir-te-ia, sem pescar de olhos, dir-te-ia, sim, é. Hoje em dia digo-te que não. E não porquê? Porque, tal como o mundo da Fórmula 1 não te vai explicar nem demonstrar como é que o trânsito do mundo, ou qual é o estado do trânsito do mundo Que bela ilustração, e sim. da condução que vai por esse mundo fora, também o mundo jurídico não pode ser uma ilustração, ainda bem que utilizasse essa palavra, daquilo que é a vida em sociedade. Não é. Eu sei que o mundo jurídico muitas vezes se arroga esse pretenciosismo. E digo sem qualquer tipo de problema. É um pretenciosismo. Porque o mundo jurídico, ou o direito, ou a área onde eu me movo, e o foro, principalmente em matéria judicial, é especializado em lidar com a caca da sociedade. E como é que uma área que só lida com o mal da sociedade, com o mal dos seres humanos, com as falhas, com os erros, com as prevaricações, pode ser um bom barómetro da humanidade se ela exclui completamente qualquer manifestação de humanismo? Mas tu não tens os dois lados. Como assim? Porque tu tens o lado da prevaricação, não é? O Uhum. lado o lado, eu vou-lhe chamar só por uma questão de discurso, para simplificar o discurso, vou-lhe chamar o lado maligno da coisa, não é? E é Mas tu só o também que tens existe. É só o que não existe. tens o lado benigno. Não. Tu não Vou-te tens dar, o vou-te dar o lado da vítima não é um lado mais compassivo. Mas porquê é que existe vítima? Porque o contrário existe. Se o contrário não existisse, quem é que nasceu primeiro? E isto não é uma questão de ovo nem galinha. Quem é que nasceu primeiro? Neste caso, para existir vítima, quem nasceu primeiro foi o ofensor. Certo? Portanto, se o ofensor não existir, a vítima também não existe. Pronto, por isso é que eu estou-te a dizer, Portanto, tu não trabalhas com duas realidades? a questão não é essa. A questão é que o direito só existe porque as coisas em algum momento correram mal. Correto, certo. Se as coisas não tivessem corrido mal, porque é que era preciso o direito? Eu Anos e já estou um anos bocadinho. em todo lado. O que me estás a dizer é... Isso é o mesmo que eu dizer assim, ok, bom, isso, isso é uma pequena alegoria, nem é alegoria, é quase a realidade, mas isso é o mesmo que me dizeres, é a completa perversidade daquilo que é a sociedade capitalista ou sociedade moderna, que é vou criar o próprio vício para que o vício possa disseminar o mal à vontade, para que eu possa depois chegar e dizer, enquanto benfeitor, vou erradicar o mal que eu próprio criei só para demonstrar que existe humanidade no mundo. Acho que acabaste de escrever a indústria dos antivírus. Pronto, exato. O que for. Não, são layers. O mundo funciona assim. O mundo funciona assim. É criar o mal para depois combater o mal, para que depois quem combate o mal, que também criou o mal, ficar bem visto e demonstrar que há esperança no mundo. E portanto é isto. Isso, Portanto, isso é um plot, é um script para um filme do James Bond, um Blofeld qualquer que queria, assim. Mas, ó Telmo, é a aquilo que eu... teoria do arqui-inimigo, do vilão, não é? É, Do inimigo, do arqui-inimigo do mundo, da sociedade, que considera que ele vai contaminar a água porque a humanidade está tão corrompida
que ninguém merece viver. Isso é o Thanos. Exato, e então agora, depois a seguir, aniquila tudo, que é para nascer tudo de novo. Qual pureza. Para depois ter que haver um estalar de dedos outra vez para haver um reboot a alguns na vida, Exatamente. porque ninguém está preparado Endgames atrás de endgames, para endgames isso. atrás de É endgames. isso. É isso. É engraçado que tu agora falaste de uma coisa interessante, porque é uma reflexão que tenho feito. Todo mundo sabe que eu sou um bocado nerd e gosto muito de cinema e adoro a Guerra das Estrelas. Adoro a Guerra das Estrelas até porque não, pronto, é o que é e acabei de mostrar um pequeno brinquedo. Porque só existe um herói. Só existe um herói quando existe um vilão. Porque até o vilão aparecer, o herói não surgia, não havia necessidade de herói, Para não é? quê? De heróis desempregados já temos muitos. Quer dizer, não. É, Coisas é, isso era uma grande frase, era uma grande frase para uma empresa de segurança. Sim, sim, sim. Mas voltando aqui à ideia. Exato, Sim, nós somos peritos nisto, já sabes. sim. Voltando à ideia. Só isto não for. Bem, eu também, ou queres que isto continue a ser uma atitude punk ou não? Quer dizer, Claro, ainda temos de decidir isso, sim. Eh, aqui, para mim, a grande questão é, ao longo desta semana, e graças a Deus, não foram comigo essas frases, mas eu ouvi 2 ou 3 vezes, Uhum. nomeadamente 3 vezes para ser mais preciso. Desculpa, mas não, se calhar agora dei aqui a frase que é claro, sim, Marvel, sim. Oh, não me obrigues a ter que puxar brinquedos Não, aqui não, atrás, uns atrás dos outros. achei piada porque estou neste momento a revitalizar a minha A tua coleção coleção. da DC Comics e da Marvel. Eu tenho que desarquivar as minhas para depois olhar para elas. Sabes que eu tenho a Crise nas Infinitas Terras. Eu sei, já Todos falámos os disso. fascículos, mais um par Isso, de mãos. claro, claro. Eu tenho um que tem todos esses volumes todos num único volume só, portanto, eu tenho facilidade de ter alguma portabilidade desse grande universo Eu tenho o das original crises infinitas. dos Das anos original. 80, dos anos 80. Sim, desculpa. As desculpas não se pedem, mas evitam-se. Epá, olha, eu vou já avançar com a minha ideia que é, eu acho isto tão ridículo. Mas é tão ridículo, porque é assim, partindo do pressuposto de ninguém ninguém consegue ter uma plenitude das suas ações. Alguns na vida, eu vou errar com relação a alguma coisa contra alguém. É inevitável. Porque acordei mal disposto, porque não tenho a informação toda, porque hum, eu hei de acabar por N razões por ser injusto com alguém. E quando alguém diz que as desculpas não se pedem porque se evitam, estamos a invalidar aquilo que é o perdão? Eu acho que sim. E não estou ainda a entrar naquilo que é o perdão mais cristão, ou mais religioso, ou seja o que for. Nem é por aí. É no Ainda sentido não chegámos aí. pleno, Sequer. num sentido pleno, sim, não chegamos aí sequer. Estou a falar no sentido pleno da palavra do pedir desculpa ou de alguém perdoar. Eu acho isto tão redutor e tão limitador, não é? Tanto para a pessoa que foi a prevaricadora, como para aquela pessoa que foi a ofendida. Eu acho limitadora para ambas as pessoas. O perdão, do meu ponto de vista, é um ato supremo de humanidade. Se calhar não do se calhar não no sentido jurídico que estávamos a falar há bocadinho, mas agora no sentido mais humanista, mais social. Eu acho que é um ponto mais interessante daquilo que é uma madurez humana. E quando falo em humano, estou a falar aqui com um H grande. O que é que tu achas disto? Acho um piadão que nós andamos sempre à volta dos mais primários impulsos e dos mais primários comportamentos que nós temos.
e sem darmos conta, damos um flanco, quer para certo sentido ou quer para o sentido exatamente contrário, sem nos apercebermos daquilo que estamos, digamos, a fornecer em termos de interpretação. Eu diria, para ser objetivo, e é a primeira vez que estou a pensar nisto, e portanto estou aqui assim mesmo numa atitude mesmo muito punk a dissertar sobre esta coisa. Ah, eu não faço ideia se. Eu concordo quando me dizes que, o, que essa máxima as desculpas não se pedem, evitam-se. Eu não diria ridícula. É uma frase estúpida. Pronto. Que é um sinónimo de ridículo, mas sim. Não, porque é se calhar um grau superior de ridículo, não é? Quer dizer, é estúpido mesmo. Pronto, não é fácil. É estúpido no sentido em que é pouco pensado, não é no sentido em que é pá, Mas, isso é uma estupidez, toda a gente agora é parva. Não, é estúpido no sentido que é absurdo, não faz sentido. Primeiro, é muito pouco refletida, porque quem diz uma coisa dessas e pior é isto: é que quem pensou e quem inventou isso ainda refletiu um bocadinho, ainda que estupidamente. Mas quem adota, então aí é que é o grau de estupidez máximo, porque nem sequer se deu ao trabalho, adota sem sequer se dar ao trabalho de refletir sobre o sentido da coisa. Eu também considero que as desculpas, essa frase, as desculpas não se pedem e evitam-se, é eliminar séculos de reflexão e observação acerca da condição humana, não é? Quer dizer, todos nós sabemos que não somos máquinas perfeitas e, portanto, vamos errar. E não só. E é descurar o célebre efeito borboleta, não é? Quer dizer, o célebre efeito borboleta não é só buscar olhos aqui e, e despoltar uma inundação no Häagen-Dazs em Berlim, não é? Quer dizer, não, não. É, há Gandazes, foi o que tu disseste, né? estava Ok. a tentar ter piada. Não, sim. Sim, Até porque há Gandazes é um gelado, não é? exato, sim. Mas, mas não é só isso. Não é só o efeito de onda ou essa energia quântica que pode ser despoltada quando eu pisco os olhos. Não. É mais do que isso, é rever toda a matriz do bem e do mal segundo ela está, digamos, criada. Porque quando nós dizemos eu pisco os olhos e crio um tsunami, sei lá, Sim, em Dili ou uma treta qualquer nas Filipinas, sim. isso é constatar um facto. Mas e o juízo de valor em relação a esse facto? Que é, eu fiz isto, e isto aconteceu, eu pesquei os olhos porque pesquei. Eu até te posso dar outro exemplo, não é? Quer dizer, eu bati as palmas porque quis. Eu podia não ter batido as palmas. E, portanto, é um ato voluntário. E, portanto, um ato voluntário está na gênese da imputação de um facto em termos de culpa. E, portanto, se eu tenho conhecimento do efeito borboleta, porque é que eu não me restrinjo e me privo de bater as palmas e porque poderá eventualmente vir a criar um sismo nas Filipinas? Tu não pensas nestes moldes, não é? Mas a verdade é que, de forma micro, as responsabilidades, quer civis, quer criminais, quer whatever, estão engendradas segundo este sistema, não é? E, portanto, dizer que as desculpas não se pedem, evitam-se, é negar isto. É dizer, não, mas isso não existe. Claro que existe. Eu se calhar É a vou um tua bocadinho mais. capacidade de errar, é a tua Não é endiosar, não é endiosar quem tem a capacidade de estender o perdão. não acho que seja. Acho que essa frase aí já estou contigo no início, quando disseste. Acho que é mais. É ao contrário daquilo que disseste que eu também reconheço que seja um pouco assim. Que é não, quem criou essa frase ou quem utiliza essa frase
muito mais do que, digamos, diz muito mais sobre a quem é dirigido, ou diz muito mais à postura da pessoa, à intenção da pessoa, no sentido de dirigir a alguém, do que propriamente se englobar nesse sítio. Ou nessa condição. E, portanto, quem diz isso é profundamente elitista. Isso é a primeira. Por isso é que eu estava-te a perguntar se não era um bocadinho de usar a pessoa. Porque Endeusar a si próprio. a si próprio, Sim. claro, sim. Estás Se eu numa tenho. posição altiva Claro. e mediante uma circunstância concreta diz, pá, desculpa lá, mas tu erraste e, portanto, não, as desculpas não se pedem, evitam-se. Tu fizeste Evitam-se. mal e não deverias ter feito. Eu, Até Deus... porque em contraponto eu sou intocável, eu não Exatamente. cometo erros, portanto eu tenho a capacidade de decidir se vou perdoar ou não, Não porque sei. estou acima. Não sei, não sei. Eu não sei se eu percebo o que dizes, e talvez até seja assim, mas não sei se é tanto eu não erro e como eu não erro, tu também não deverias errar. Eu acho que é mais eu estou-me a cagar se erro ou não, mas tu erraste e agora não e esse erro vais ter que viver com ele, que eu não vou perdoar. É uma perspectiva interessante, sim. Agora, de facto, pode haver essa dinâmica, não é? Eu, como sou invicto, não admito que tu erres. E como tu erraste, é uma aberração tão grande à qual eu não estou habituado que eu nem sequer te admito que me peças desculpa. Porque eu ainda vou acrescentar mais uma camada que pode ser uma outra interpretação, que é eu sou tão. ahm, Como é que se chama aquele estado de pureza do ouro? Há um termo para isso e agora falhou-me. Eu tenho um elevado estado de, 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 de humanidade que sou tão intocável, não é? E Eu assim, tenho uma pureza tão seres totalmente imaculado, sei lá, imaculada. Bom, é uma boa utilização da palavra imaculado, sim senhor. Estou tão imaculado que não vale a pena sequer tu estás a pedir perdão porque pá, a ofensa que tu me fizeste é quase que imperdoável. Eu já te vou dar o outro contraponto, que é uma outra discussão, que é o outro lado, que é ou será só simplesmente que a pessoa está a dizer que pá, não faças mais isso porque tens que evitar. mas isso acho que surte uma postura diferente, que é, pá, está tudo, não há stress. É pá, mas posso, para a Yeah. próxima, penso um Magoaste. bocadinho melhor. Yeah. Yeah. Pá, magoaste, não vamos fingir que nada se passou. Mas pronto, ok. Percebes? É diferente. As desculpas não se pedem e evitam-se, é mesmo para ferir. É É, mesmo. é uma ati- é uma atitude É quase meter no lugar. É quase como se quem diz agressiva ou isso. passiva. Eu diria mesmo agressiva, porque é uma tentativa, no fundo, embora que sonegada, se quiseres, de hierarquizar aqui estados de alma e perfis. No fundo, pá, tu erraste, tanto ou inferior. Tu já nem sequer estás na posição de pedir desculpa à minha pessoa. Não estás no mesmo. Não é Sim, karma. Como é que os indianos têm? Casta, não estás na mesma casta do que eu. Sim. exato. Ou seja, há aí uma tentativa de hierarquização. Aliás, eu até diria que é instrumentalizar o Instituto do Perdão, se quiseres. Olha, É o instrumentalizar. Instituto do Perdão Sim, eu acho que é o título do nosso. Sim. é instrumentalizar o Instituto do Perdão para, digamos, cavar diferenças entre pares. E isso é que é altamente perverso e patológico, até diria eu. As pessoas vão tendo e vão manifestando estas mini patologias sem sequer se Adoro, perceber, já viste? adoro esse conceito que agora trouxeste. E porquê é que não se apercebem? É por uma questão de falta de reflexão? É por uma questão de falta de pararem? Ou só por simplesmente o umbigo é tão grande que entope os olhos? Eu diria que por nada disso, é mesmo porque são estúpidas. Eu, do meu ponto de vista, a estupidez, eu até te vou dizer isto de outra forma. O meu pai tinha uma expressão que vou utilizá-la, que ele dizia e dizia com alguma frequência, e se calhar com
com muita, com muita certeza que estúpido não é aquele que não quer saber, é aquele, não, desculpa, não é aquele que não sabe, é aquele que não quer saber. E ele fazia aqui uma divisão entre aquele que simplesmente, Sim, pá, ele não, acaba não, por não, dizer, acaba por não, demonstrar, acaba por fazer a diferença entre ignorante e estúpido. pronto, E atenção, quando eu digo ignorante, não no sentido pejorativo. Ignorante porque não sabe, porque desconhece. porque não teve a oportunidade, porque enfim, O que for, ou porque desconhece. Eu sou ignorante em certas matérias e em muitas questões, não é? Quer dizer, claro, claro. Bem-vindo ao futebol, por exemplo, eu sou, eu também não sou propriamente um conhecer. pronto. Sei lá, Mas ponto cartucho. mas isso significa que a pessoa não possa parar um pouco e refletir naquilo que são as suas próprias e porque eu acho que o basilis da questão é exatamente este, é até que ponto é que nós paramos para refletir acerca daquilo que nós dizemos e daquilo que nós defendemos. Não sei, se parares um bocadinho e até pensar, pá, tu és o ignorante. Não, eu sou um ignorante naquela matéria. E é muito engraçado porque. Agora perdi-me contigo, desculpa. Perdeste? Perdeste? Perdi-me. Perdi-me completamente, sim. Porque eu estava. Aquilo que eu estava a tentar discorrer aqui de alguma forma em termos de raciocínio era a falta de nós termos um autoconhecimento e uma autoconsciência daquilo que nós somos e daquilo que são as nossas atitudes e fazermos uma reflexão a posteriori daquilo que ou fazer uma análise a posteriori daquilo que é as nossas atitudes diárias. Será que essa falta de reflexão não nos tem feito estúpidos? Não nos tem estupidificado? Acho que não. Vou-te dar o meu exemplo. Agora vou ser eu o elitista aqui da coisa. Por favor, e faz isso muito bem. Eu sou uma pessoa muito pouco reflexiva. Eu reflito pouco. Penso muito, mas reflito muito pouco. Ou seja, no sentido de refletir, concluir, ter essa ponderação ou ter essa disciplina do pensamento Mas não e indagas, não questionas só. questiono. Aliás, o que eu faço mais é questionar. Agora, as minhas reflexões vêm muito no sentido do improviso. As conclusões que eu tiro em relação ao dever ser e tudo aquilo que tu estás a fazer neste momento, que é. Agora também me perdi um bocadinho, mas estavas a dizer sobre a questão do. ah, mas tu não pensas que essa própria atitude, essa própria falta de autolucidez e de auto reflexão, não sei o quê, não pode vir depois a dar a impossibilidade, Estupidificar, a é estupidificar. estupidificar. Eu acho que não, porque eu não faço isso e não me considero estúpido, ok? Ou seja, Mas eu não não passo fazes, a vida a não pensar, fazes. É, ok. eu não Continua. passo a vida a auto-analisar-me em termos racionais. Eu faço o seguinte: eu todos os dias tenho que pedir desculpa a mim próprio. Porque eu todos os dias cometo uma data de erros. Relacionais, profissionais, whatever. Percebes? Porque eu limito-me a existir sem qualquer tipo, de freio de maior. Eu tenho a minha condição, comporto-me socialmente, acho que em níveis aceitáveis, tudo isto. Mas eu vivo sempre no limiar do erro e vivo sempre no limiar da transgressão. E quando eu digo que vivo no limiar, não estou a dizer que sou um hipotético ou um potencial iminente marginal que anda sempre aqui no fio da navalha. Não, não é isso. É que eu acho que o ser humano é em si, por mais ponderado que queira ser, está sempre a ser bafejado por este subconsciente irracional que é o ser humano. E por mais que tu queiras ponderar ou refletir ou racionalizar todas as tuas condutas, todos os teus atos, todos os teus impulsos, é até humanamente impossível, não consegues. Eu concordo contigo, Certo, mas também mas o outro lado seria claro, dissociação exatamente. Mas completa, não o é? que eu quero dizer é, depois, neste espectro, ou seja, dando-te aqui a matriz daquilo que eu acho que é o ser humano, depois existem os mais e existem os menos, não é? Os mais, os mais refletidos, os menos refletidos, os mais criativos, os menos criativos, os mais ponderados, os menos ponderados. Pá, eu considero-me
que estou no lado do menos refletido, do menos ponderado. Mas isto é tudo sempre numa linha muito abstrata, não é no... Tu já pediste perdão a alguém. Muitas vezes eu passo a vida a pedir perdão porque E quando pedes perdão, fizeste uma reflexão porque sentiste a necessidade de utilizar essa ferramenta. Mas eu não perco... E- É isso eu não sou muito hábil. Ou melhor, não sou muito hábil, eu sou extremamente hábil no pensamento e no raciocínio, mas a questão No, não é essa. no badminton, sim. Sim, e também sou muito modesto, como já deve ter visto. Mas não sou muito, não perco muito tempo a ponderar sobre essas coisas. Ou seja, eu chego muito, eu tenho uma lucidez muito grande, só que também tenho uma dose de energia e de irascibilidade muito grande. E isto significa o quê? Significa que eu tão depressa tenho uma atitude menos refletida, como tão depressa tenho a capacidade para compreender que meti a pata na poça e tenho que desfazê-lo logo a seguir. Portanto, eu sou o eterno. ah, Diz. Não, só fazendo aí um Uhum. parênteses. Mas tu, nesse processo, quando tu chegas à consciência de que, espera aí, que eu Claro. tenho que voltar Passo por atrás, momentos de reflexão, passo por momentos de ponderação, certo? Aquilo que eu é, quero. é inevitável, não é? Certo? Aquilo que eu quero dizer é que isto são atos mais ou menos contínuos, digamos, como é que eu te posso explicar? Mais ou menos contínuos de reflexão versus não reflexão, que todos juntos completam aquilo que é a própria idiosincrasia do ser humano. E o que eu quero dizer com isto é que não consigo conceber, à luz daquilo que estou a dizer, não consigo conceber o ser humano ponderado, aquele que está estavelmente ponderado, aquele que é lúcido permanentemente ou praticamente numa linha, digamos, condutora de estabilidade. Eu não consigo compreender isso porque eu não acredito nisso. Entendes? Ok. Não sei se me estou a fazer Não, entender. claro, e entendo e aceito perfeitamente esse argumento. Agora, teorizando, desculpa interromper-te, mas teorizando, obviamente que nós. Lá está. Teorizando. Neste momento estamos aqui a teorizar sobre algo, calmamente, olhando para trás e não sei o que mais. Mas eu, como te disse, eu nunca pensei nisto antes. E não faz mal, sabes? Claro, claro, mas Eu peguei só nesta frase e é esta frase que nos mas leva eu não nesta quero, conversa. eu nem quero estar não, eu com isto não quero justificar o que quer que seja, só estou a dizer é que o ser humano tem uma matriz ah, demasiado abstrata para poder atingir essa regularidade de perdão, essa como é que materialização científico-teórica de perdão. O perdão é algo. Eu até te vou dizer, eu se calhar chego à conclusão que o perdão é um impulso. Vistas as coisas. Não sei, se calhar o perdão é um impulso. Se calhar a genuinidade e a empatia primordial que nós temos, se calhar leva-nos a pedir e a conceder perdão precisamente por impulso pelas boas ou más pessoas que somos. E portanto, se calhar, se nós olharmos para o perdão, ou para o ato de pedir perdão, ou para o ato de perdoar, como o impulso mais genuíno de demonstrar que quem são bons seres humanos e quem são maus seres humanos, percebes? Quem terá relutância à partida em pedir perdão, se calhar é porque não tem muito boa índole. E Então, quem, então não sei, deixa-me só complicar aí essa. É interessante aquilo que tu acabaste de dizer. Deixa-me só complicar a ver se isto faz sentido. Imagina alguém que, pela sua natureza, é alguém que é extremamente consciente dos seus atos. Eu certo, agora ia dizer, sim, vamos vamos aqui. extrapolar que é alguém que tem um domínio daquilo que é uma autoanálise constante e constantemente está a pedir perdão porque acha que falhou com relação às pessoas à sua volta. Deixa-me só Sim. interromper-te aqui um segundo. Mas não achas que isto é em si uma contradição? O que acabaste de dizer? Ajuda-me. Porque é que
alguém que, Tem consciência. por Pede hipótese, perdão. seja extremamente ponderado, tem alguma vez necessidade de pedir perdão. Não, Porque isso não é. desculpa, calma. Vou formular. Por Não é favor. que tem alguma vez, é que tem a necessidade de constantemente estar a pedir perdão. Por Porque. gênese, não deveria. Portanto, é tão ponderado que ele elimina, muitas das vezes tem que pedir perdão. Que é, não eliminando aqui a capacidade, digamos, a incapacidade de ser sempre certo, não é? Até porque não existe e é relativo. Ora, pronto. Mas daí a ser tão ponderado que tenha a necessidade de estar sempre a pedir perdão, aí é que eu acho que é uma contradição. Porque se ele é ponderado, então ele consegue eliminar o mais possível, até muito mais do que qualquer um de nós, a necessidade de pedir perdão. Mas o facto de ser ponderado não significa que não seja falho. Com certeza. Mas é precisamente por isso é que eu Opa, reformulei. e tu agora fizeste-me lembrar há um sketch maravilhoso do John Cleese. Ele tem um filme que eu acho que devia ser obrigatório para todas as pessoas que têm um sentido de humor apuradíssimo, que é Como Irritar as Pessoas. How to Irritate People. Uhum. Está no YouTube, portanto é fácil de ir legendado ainda por cima. E ele tem um sketch que é, ele sai com uma rapariga, está a conhecer uma rapariga e sai com uma rapariga para jantar. E ele está constantemente a pôr em causa tudo, não é? Olha, estás bem? Sim, estou. Mas estás mesmo bem? Sim. Se tu tivesses mal, dizias-me? Dizia. Mas estás bem? Estás bem sentada? Queres trocar comigo? Vamos trocar. Eu vou buscar mais uma cadeira. E isto é uma loop até ele chegar ao momento de dizer assim: será que estou a ser chato? E ela já desesperada diz: estás a ser chato. Eu sabia, estás a ser chato, eu sei que não estás bem. Pronto, ou seja, isto é. Claro. Sim. E agora fizeste lembrar isso que é genial. Isso é mesmo genial. Porque, e entendo aquilo que tu estás a dizer, porque uma pessoa ponderada, logicamente, vai errar menos vezes, porque tem mais consciência daquilo que é. Mas agora então vou Agora extrapolar há as aqui coisas. outra questão. Desculpe interromper-te mais uma vez para fazer mais uma provocação, que é esta. Eu adoro, sim. Mas será que pedir perdão é pressuposto de errar? Ou melhor, será que pedir perdão tem como pressuposto errar? Então houve aqui a minha ideia, a ver se isto tem sentido e tem essa premissa, porque acho que essa premissa é muito interessante. E acho que está relacionada com isto. Uhum. Não é? Voltando aqui ao sujeito A. Certo. Este sujeito é uma pessoa que é consciente dos seus atos, não é? Talvez não tão consciente no momento da sua ação, mas no posterior da sua ação. Eu fiz isto, aconteceu isto, pá, não devia ter feito, vou pedir perdão. E então é uma pessoa que naturalmente pede perdão e pede desculpa e até Mas uma esse pessoa sou eu. que é relativamente educada. Não, é Desculpa, verdade. esta frase era para te excluir. Eu eu estava só a dizer não, isso então já não sou eu. Pronto. Será que esta pessoa, pelo facto de utilizar sempre esta ferramenta, está a invalidar em si e por si só o ato de pedir desculpa? O que tu estás a querer é fazer resvalar esta conversa para aquilo que é o conceito de genuíno e o conceito de instrumentalização. Só começa a Mas deixar de fazer sentido quando a pessoa aprende que isso é uma forma de servir os seus próprios interesses. E então instrumentaliza aí a o conceito. manipulação. É Aí a manipulação. ou pode ser só instrumentalização. Oh, só. Pode. Pode não ser manipulação. Pode ser. Eu estou habituado. Isto é aquela história do. Até eu fazer uma coisa que para mim é inconcebível. É aquela história do. Pá, só custa. Já alguma vez mataste alguém? Não. Então só custa primeiro. A partir daí. Há um twist tão grande em termos de valores no teu cérebro. E atenção, provavelmente estaríamos. Nunca experimentei a coisa, ainda bem. Mas, pá, eu acredito que possa haver um twist tão grande em termos de valores, em termos axiológicos, em termos de matriz na tua cabeça, que de facto, a partir dali, tu Eu, te eu, tornas uma pessoa diferente.
não é? Mas eu acho que aqui estamos a introduzir um outro conceito que pode estar associado ou não, né? E acho que está até bastante, que é o conceito de consciência. Não é? Com certeza, mas o perdão também tem pouca consciência. O perdão é um. O Eu acho que é perdão, uma manifestação, o perdão bebe na fonte da consciência, não há hipótese. mas a E não consciência, acho que é das poucas coisas que podemos ter certo em relação ao perdão. mas a consciência é por si só a baliza necessária? Oh, eu vou pôr as coisas de outra forma. Imagina alguém que, e pegando o teu exemplo, eu até posso dar um exemplo muito concreto. São Paulo. São Paulo, antes de se tornar cristão, eu era um judeu convicto e perfeitamente formado e mostram as escrituras que ele pegou em pedras e atirou pedras contra Estevão, não é? São Estevão. Na consciência dele, naquele momento, ele estava a fazer aquilo que era o correto. A partir do momento que se abriu o leque para ele aprender aquilo que seria as bases do cristianismo, ele percebeu, afinal estou errado. Então temos aqui um paradigma de consciências. Ou seja, anteriormente ele tinha uma consciência que estava treinada ou baseada em alguma coisa que depois houve aqui algo que a mudou completamente e que passou a ser mais ampla ou mais aberta ou diferente, não interessa. Esta questão da consciência é por si só uma baliza? Tenho duas respostas para ti. Eu gosto de duas respostas. Tenho uma que parte dos pressupostos em que assentaste o conceito de consciência e tenho outra que vulca o próprio conceito de consciência tal e qual possa ou não ser apercebido. Força, chuta. Se nós colocarmos a questão em função da forma como tu estabeleceste o conceito de consciência, eu dir-te-ia que a consciência é como a realidade. Depende do ponto de vista. Ou é evolutiva? Não creio. Então com isso estás a Creio que é dizer. transmutativa. Ou seja, pode Ok. vestir vários fatos, vários vestidos, pode transvestir-se. Agora, evoluir, não. Porque a consciência lida, a consciência, vamos entender, a consciência, e eu não falo com a propriedade toda do mundo, falo com a propriedade da minha pessoa, obviamente. Nós falamos com a propriedade que comprámos ali junto ao mosteiro, só, mais nada. Não. Exatamente, eu tenho aqui a certidão permanente. Isso. Digo que a consciência, acho eu, é aquela entidade que nós não sabemos muito bem identificar e catalogar. É como o ar. Sentimos quando está vento, mas não tocamos nele, não percebemos, não sabemos se ele existe sequer, o que é que se passa, não é? Mas sabemos, mas temos uma pequena ideia e será relativamente absurdo alguém chegar ao pé de ti e dizer o ar não existe, certo? Isso é um dos argumentos que aqueles que acreditam em Deus utilizam, sim. Continua. O que é que isto significa? Significa que a consciência, lendo por este pressuposto, pelo pressuposto de que é algo que subjaz a todos, mas que nós não entendemos muito bem que existe para lá do pensamento ou para lá do cérebro, e nós não entendemos muito bem, então aí eu diria que essa consciência é agnóstica. É completamente desprovida de juízos de valor e funciona em função da mediunidade que É. possa existir no universo. Agora, se me disseres que a consciência é aquela capacidade que nós temos de, axiologicamente, aperceber o bem ou o mal em função das matrizes que nós próprios absorvemos, aprendemos e ensinamos, aí se calhar eu diria que a consciência tem a capacidade de mudar segundo as cartilhas que vais validando. E segundo as cartilhas e segundo as matrizes que vais desvalidando. Então não evoluímos. Eu considero que não. Agora, Eu também tenho. Eu tenho uma perspectiva idêntica à tua. pronto. Agora, se falarmos sobre a consciência parapsicológica, se falarmos da consciência enquanto fenómeno parapsicológico, aí eu não te consigo responder.
Se evolui, se não evolui, não faço ideia. Provavelmente não evolui também, não sei. Aliás, Há, há, provavelmente nada evolui, não sei. há aqui, pronto, e era aí que eu ia agora introduzir aqui uma outra ideia que pode ser interessante, que é, eu continuo a achar que, como ser humano, e vou falar por mim, eu tinha uma matriz diferente daquela que tenho hoje, passados 20 anos. Eu até diria mais. Passado um ano, tenho uma matriz de pensamento diferente do que aquela que tenho hoje. Se é evolutivo ou não, eu posso considerar que é evolutivo no sentido de que teve. Abriu. Como há pouco falavas do Big Bang, não é? Da expansão do universo, não é? Que expandiu de tal forma a minha mente, expandiu pelas experiências, por vivências, por leituras, enfim, não interessa. Por inputs que eu tive, ela expandiu e cresceu. Hum, E ao crescer, não é? hum. De uma forma, se calhar, um bocadinho mais académica, podemos dizer que ela evoluiu, não é? Evoluiu. Mas não evoluiu no sentido darwiniano que evoluiu e que estamos aqui num patamar de superioridade. Nem de espiritualidade. Evoluiu. Ponto. Pá, se eu sou uma pessoa mais educada do que aquilo que era há 20 anos atrás, provavelmente serei. Será que sou uma pessoa mais sensível do que aquilo que era há 20 anos? Não sei. Até poderei não ser. Depende daquilo que foram as minhas experiências. E este processo de eu vou-lhe chamar novamente de evolução, de adaptação, do que queramos chamar, condiciona ou não aquilo que é o pensamento ao momento da execução. Agora vamos voltar ao perdão, do meu direito de perdão ou não. Portanto, ou seja, aquilo que é a minha consciência, aquilo que a minha consciência ditou há 20 anos atrás, pode não significar que ela vai ditar da mesma forma o executar desse mesmo perdão hoje. Eu percebo-te. Eu acho que há aí um pequeno Se, problema. se for pequeno, estamos bem. Sim, isso é um pequeno problema, mas é um pequeno problema que pode mudar tudo. É que eu acho que até agora não falaste de consciência. Mas a consciência não será um conjunto de conceitos que tu vais adquirindo e que vais equacionando, vais criando equações e vais executando essas mesmas equações e esses mesmos conceitos na tua mente até chegares a conclusões e começas a tornar cada vez mais consciente aquilo que são as tuas palavras e as tuas ações. Não, eu acho que isso é acumulação de experiência e pensamento. Por si só? Então o que é consciência do teu ponto de vista? A consciência é esse elemento parapsicológico que nós não conseguimos explicar muito bem. Era aqui que tu ias chegar, não é? Ok. Eu Mas estou a caminhar contigo, ok? eu sei. Porque na verdade aceito perfeitamente que me digas que a consciência é a consciência daquilo que sou hoje e daquilo que era antigamente. E eu aí digo que de facto eu sou diferente daquilo que era há 10 anos atrás ou há 5 do que sou agora. E tenho consciência disso. Agora, não acha que a minha consciência tenha evoluído ou regredido em função daquilo que eu mudei em relação a 10 anos atrás? Percebes? Ou seja, a consciência é aquela entidade parapsicológica que eu não consigo perceber que me permite ter essa noção. Agora, o que mudou foi o meu pensamento em função da experiência que fui adquirindo e da minha necessidade de adaptação e da minha necessidade de ir sempre andando, não é? Do Agora, teu ponto de consciência vista, do bem e do mal. não, deixa-me só introduzir aqui este conceito. Do teu ponto de vista, o que é um julgamento? Um julgamento é decidir qual a melhor estratégia ou a melhor ação para uma realidade em função de certa matriz. Não é a consciência um auto-julgamento? Não. A consciência pode ser uma ferramenta para te proporcionar um autojulgamento. Porque se tu não. Não é o auto-julgamento em si? Acho que não.
Porque eu faço um autojulgamento em função de um pensamento lógico ou dedutivo e em função de uma matriz. A consciência, como está para além do bem e do mal e dos juízos lógicos ou dedutivos, ela permite-me avaliar uma coisa e outra. Agora, ela em si não avalia. Ou não me dá. Não é porque eu tenho. Como é que eu posso dizer? Não é porque eu sou consciente, do ponto de vista de consciência, não é? Que não é por aqui. Ou seja, não é porque eu não. Eu queria matar muito esta conversa por puxar outra vez o grego. E eu por acaso fui ver que eu já não me lembrava qual é que era a ideia do grego da palavra consciência. E é exatamente o autojulgamento. Pronto. E o auto, e voltamos novamente à questão que estávamos a falar há bocadinho. Não é? O meu Se problema, a sabes questão- qual é? O meu problema é um problema de autoridade. eu, Porquê? eu, eu, Porque sim, eu percebo. tu dizes-me, por exemplo, trazeres uma referência de autoridade que os gregos diziam que a consciência é o autojulgamento, a mim diz-me blá blá blá, whisky gatinhos. Percebes? Porquê? Porque. Whisky, não será whisky e saquetas, não? Ou whisky saquetas, whatever. Ah, porquê? Porque eu tenho um terrível problema com a autoridade. Com estas referências da autoridade. Porque Atenção, um grego faz o mesmo juízo de valor do que um português. Não é? E lá está. E está certo. Aqui a questão é, O que é que o grego. novamente, Porque é que o voltamos grego. ao início da nossa conversa. É cápsula com coisas lá dentro, não é? Claro. E nós estamos a falar de consciência e às vezes temos que abrir a cápsula para perceber o Mas que é que está lá atenção, dentro, não é? isto não é nenhum sobrancerismo da minha parte. O que eu quero dizer com isto e que tenho um problema com a autoridade Adoro essa palavra, sim. não é, como é que eu te posso dizer? Eu não quero dizer que os gregos estão errados. O que eu quero dizer é que os gregos são humanos e se são humanos também partem dos mesmos erros do que eu. Perfeito, A possibilidade do erro é tão grande como a minha, percebes? E portanto isso perfeito. valida-me se me disseres assim, epá, os gregos têm um conceito de consciência que é autojulgamento. Está bem, ok. E eu refuto como? Não refuto, quem sou eu para refutar? Eles consideram que a consciência é autojulgamento. Está bem, porreiro. Então, vamos quê? Vamos falar da consciência enquanto Vamos falar da consciência enquanto autojulgamento, ou seja, vamos falar da consciência enquanto conceito oriundo da Grécia, tal qual eles fazem, e aí estabelecemos a premissa e tranquilo. E eu jamais vou refutá-la, não é? Agora, Pronto. se é para dissermos sobre o que é que nós achamos ou o que é que nós podemos achar do que é que será a consciência, aí eu vou ter que refutar, não é? Porquê? Porque a minha ideia ou seja, nós já não estamos a partir de um conceito estabelecido, de uma premissa que estabelece a consciência como isto. Nós estamos a ir à própria gênese da consciência e tentar perceber o que é a consciência ou o que é que para nós é, não é? Mas, Telmo, Não isto foi um sei se bocadinho faz propositado da sentido. minha parte. Claro, Faz, claro. faz, claro que faz. E isto foi um bocadinho propositado porque acho que, ou seja, eu nunca sei se o correto é dizer que faz sentido ou se tem sentido. Uhum. Eu penso que as duas formas estejam E se não corretas. faz atenção e tens atenção, também não faço ideia. Não. No, para mim isso é mais um francesismo que vem complicar um bocadinho as coisas do que propriamente Mas tem a mesma origem latina que a nossa língua. Provavelmente sim, e se calhar poderás ter razão. Há pouco nós falámos que a estupidificação das pessoas leva a que elas não tenham consciência das suas próprias ações e que levas a extremos de utilizarem palavras ou frases feitas e dizê-las quase que em discursos ditatoriais de forma muito pouco refletida. Portanto, ou seja, há pouco nós refletimos um bocadinho e tivemos a conversar um bocadinho acerca deste facto de que a pessoa em si não tem consciência daquilo que são os seus atos, logo quando se torna um Deus para si próprio e põe-se acima, várias castas acima daquilo que é a sua posição, tornando-se imaculado, está-se a estupidificar porque perdeu a consciência daquilo que é a sua própria realidade.
ou daquilo que é a sua própria carne decaída, ou pronto, enfim, isto agora podíamos entrar aqui em conceitos um bocadinho mais filosóficos ou religiosos, não importa. Quando nós pegamos naquilo que seria, a questão do perdão e começámos a dissecar um bocadinho aquilo que poderia ser as várias vertentes do perdão, as várias vertentes daquilo que seria a reflexão desta mesma frase, e começámos a dissecar daquilo que seria a consciência, não é? E começámos a conversar de forma que a consciência pode ter aqui um papel fundamental. Eu acho que isto depois é uma pescadinha no rabo da boca. Por isso faz-me sentido, ou tem sentido, dizer que quando eu estou a fazer um auto-julgamento, eu estou a ter consciência daquilo que são as minhas ações. Eu estou a tornar consciente, estou a evidenciar naquilo que é a minha mente que eu fiz de uma determinada ação e que essa ação teve um determinado efeito positivo ou negativo, como há pouco estavas a falar com relação ao efeito borboleta, não é? Porque tem sempre um efeito, positivo ou negativo, ou neutro, tem sempre um efeito. E tem sempre uma consequência, seja em direção a outras pessoas, ou na própria pessoa. Portanto, eu acho que e desculpa se calhar se armei aqui uma ratoeira, não era esse o objetivo, mas isto foi muito de improviso, mas passou-me a fazer sentido depois deste ciclo. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas continuas a utilizar a consciência, continuas a não poder utilizar a consciência para servir propósitos valorativos. Mas se calhar nem preciso de os utilizar. Porquê? Não sei, preciso. Não sei. Estou agora também a refletir Não, estou acerca a disso. dizer, ou seja, tu para falar sobre o perdão, falas automaticamente de juízos de valor. O próprio perdão está assente. Se nós quisermos falar do perdão enquanto a capacidade de perdoar e a capacidade de pedir perdão, ele pressupõe matrizes axiológicas, certo? A consciência não. Tu podes vir a ter consciência de que tens que pedir perdão. Se quiseres, por outras palavras, tens a consciência de que tens que te servir de matrizes axiológicas. Mas a própria consciência não integra essas matrizes axiológicas. Está para além dessas matrizes axiológicas. Está para além do perdão. Mas é provavelmente uma articulação dessas próprias matrizes. Uma quê? Uma articulação das próprias matrizes. Não sei, tenho dificuldades em conceber dessa forma. Agora, se me disseres, tenho consciência de que o meu pensamento cria matrizes axiológicas para me poder orientar e poder adaptar-me, perfeitamente de acordo. Ok. Ok? Agora, a consciência é algo que tu... Eu dir-te até que a consciência, segundo a minha visão, é uma entidade que tu não controlas. Te assola de vez em quando. Sabes uma coisa muito engraçada? Sabes que eu Diz-me. considero e relaciono muito. Eu não sei nas outras religiões, sei nesta, porque nesta é que me causou verdadeira aversão quando era o chaval, porque tive que a seguir e, portanto, sou mais crítica e é que eu conheço mais, que é o cristianismo, não é? Sabes que eu considero. Desculpa fazer um parênteses. O cristianismo é um conceito bastante abrangente e se calhar estás a falar de um catolicismo. Catolicismo, o que tu quiseres, podemos ir até Sim. para o cristianismo de índole judaico-cristão ou apostólico-românico, o que for, não interessa. Sim. Em relação a isto, acho que todos têm mais ou menos a mesma visão. Perdoa-me a ignorância mais específica e concreta em relação a estas matérias. Mas há uma coisa que eu acho piada, que é o Espírito Santo. E eu relaciono o Espírito Santo com a consciência. E é muito engraçado, porque o Espírito Santo comporta-se exatamente como a visão que eu tenho da consciência, e tal como a consciência, ou tal como eu identifico a consciência, ele é algo que está fora do ser humano e que encarna o ser humano, e o ser humano fica imbuído desse Espírito Santo, não é? Que dá clarividência, tira clarividência, faz uma data de coisas, mas continua a ser algo extrínseco ao ser humano. E se tu quiseres, a minha forma de ver a consciência é precisamente essa entidade que não existe e que é extra-ser humano, mas que nos assola sempre que
Tenhamos que, digamos, clarificar coisas na cabeça. Ou seja, que tenhamos que ter, não é noção, mas que as janelas dos nossos olhos tenham que abrir para ver aquilo que estamos a adquirir ou que estamos a fazer. Essa é a consciência para mim. Agora tu utilizaste uma ilustração e vou utilizar a palavra ilustração propositadamente. Porque de forma ilustrativa eu percebi perfeitamente o teu conceito. Não deixa de ser uma caixa de Pandora que não me apetece abrir. Claro, Porque, é de facto. Tenho consciência disso. porque o Espírito Santo não poderá ser uma consciência, não poderá ser consciente do ponto de vista cristão. Uhum. Não tem muito sentido, até porque depois põe em causa aqui algumas questões que são basilares dentro daquilo que são algumas religiões. Com certeza. Tens que me encarar como um leigo Claro. que está a utilizar uma realidade que conhece muito pouco, ok? Pronto. É aquela língua que veio do céu e entrou nos discípulos e lhes deu um êxtase enorme e eles viram a luz, percebes? O Espírito Santo para mim é mais ou menos isto, ok? Portanto, é muito laico. Agora, serve perfeitamente para fazer esta relação com a consciência porque acho interessante. Acho interessante que... Mas tu nessa tua ilustração, não é? Esse teu exemplo, tu estás a exteriorizar à pessoa uma capacidade que está dentro dela. Porque eu agora vou-te fazer aqui uma provocação. Uma criança tem consciência ou não tem consciência? Essa consciência é inata ou é adquirida? Inata. Então é uma coisa que é interior, não é? Não é exteriorizada. Não propriamente. O facto de ser inato numa criança não diz nada sobre a natureza desse fenómeno. E, portanto, pode ser extrínseca. A única coisa que eu te estou a dizer é que identifica consciência na criança. Mas se é extrínseca, é adquirida. De alguma forma. Com certeza. Então, se é adquirida, não é nada. Como assim? Se é adquirida, não é nada. Ou nasce com ela, ou adquires. Não, inata significa que ela não fez nada para tê-la. Nasceste com ela. Não é necessariamente. Isto não é geração espontânea, Calma. Isto não são cogumelos que viram pessoas, não é? Vamos lá desconstruir a coisa. Mas não deixa de ser um conceito. Tu, antes de seres nascido, eras alguma coisa? Eu acho que tenho uma resposta, e acho que se calhar é uma resposta muito simplista para aquilo que tu queres. Eu quero uma resposta simples. Pronto. Eu acho que sim. Até porque quando tu dizes antes de ser tu, estás a falar de entidade, não é? Ser. Eu estou a perguntar se consideras que eras alguma coisa antes de existires fisicamente. Sim, é um código genético, sim, que viajou pelas partes internas dos meus pais e que já traziam tanta informação dentro de si própria que quando se juntaram um espermatozoide e um óvulo, combinaram essa mesma informação E essa informação veio de onde? Essa geração veio essa informação vem de um código genético que eu herdei da parte dos meus pais, que consequentemente foi herdado dos pais deles, assim sucessivamente, em processo adaptativo, não é? Fomos adaptar. Eu sou um bocadinho mais moreno porque acho que, por visto, tenho raízes norte-africanas na família. Não é? Até quando tu fizeste parte do teu pai e quando fizeste parte da tua mãe, tinhas consciência ou não tinhas consciência? Não tinha consciência. É aí que nós divergimos. Eu acho que a consciência é digamos... Então está no código genético. Eu acho que está em todo lado, Pedro. A minha Porque questão é a consciência é um julgamento pessoal. É eu ter capacidade... E eu na altura não tinha capacidade para tal. Fazeres o paralelo entre seres inconsciente e seres uma pessoa irrefletida.
E Isso eu é o contraponto. eu não considero que isso seja a realidade. Não é Ser o António. inconsciente é não ter consciência. Não é ser uma. Inconsci- Ser Inconsciente é não ter inconsciente é não consciência. ter consciência, não é ser uma pessoa irrefletida. E aí estamos perfeitamente alinhados. E portanto eu considero, e agora pasme-se, que é mesmo isto que eu acho, a consciência não é Desculpa, minha, nem tua. desculpa, A consciência. desculpa, deixa-me só fazer porque não existe, do meu ponto de vista, não existe a pessoa inconsciente. Isso Não, não existe. não existe? Não, Não existe a pessoa inconsciente? não. O que é uma pessoa em estado vegetativo? Calma. Não estamos a falar. Não, ok, tens razão. Mas não era disso que eu estava a falar. E o que eu estou a dizer é: eu tenho Consideras que consciência um dos meus animal atos. tem consciência? Eu tenho um certo grau de consciência. Mas, portanto, uma pessoa em estado vegetativo não tem. Uma pessoa em estado vegetativo pode não ter. E uma criança com 1 ano e meio também não tem. Ou tem. Tem um certo grau de E consciência. uma criança com 0 anos? Um dia. Pois, pode, não sei. Não sei. Por esta lógica, poderá não ter. Poderá não ter. Assim como Poderá não ter. em estado vegetativo. Assim como um estado vegetativo. Porque Então consideras que um animal pode ter mais consciência do que um ser humano? e já li, não sei se academicamente isto tem sentido, mas já li algumas vezes de que um animal acima dos 12 meses, 14 meses, portanto um cão adulto, tem a consciência equivalente, ou tem a inteligência equivalente a uma criança de não sei quantos anos, já não me Mas recordo. então, mas tu 2 ou 3 anos. mas tu não consideras que um animal consiga ter juízos de valor? Hum, lá está, porque o valor O valor é. precisas das tais O matrizes. Não é? juízo de valor é aquilo que tu me estás a dizer que serve, ou seja, tu dizes-me que a consciência serve esses juízos de valor. Não, do meu ponto de vista, a E eu consciência contigo. articula esses juízos de valor. Entre muitas outras Então, funções. como é que tu concomitantemente consegues dizer-me que o animal tem um certo grau de consciência, mas consegues perceber que ele é desprovido dessa articulação de juízos de valor? Não tem, não tem as mesmas Então, ou matérias. tem consciência ou não tem, porque é assim, uma coisa depende da outra. Nós estamos Telmo, tu estás a fazer uma comparação que não é justa. Porquê? Sei lá, tu estás do meu ponto de vista, aquilo que estás a fazer é comparar uma impressora que tu tens em casa com uma impressora de uma gráfica. Não, não. Ambas imprimem. Vamos lá ver. O que eu estou a fazer é utilizar os conceitos, as diretivas do Certo, próprio mas a INDEC. complexidade não é essa, não é? Tem que ser, tem que ser. Chama-se Nunca poderá rigor, ser. chama-se rigor filosófico. Tu saberás melhor do que eu este tipo de coisas. Sei. Pronto. E o que é que sucede? Sucede que se tu me dizes que a consciência serve para articular juízos de valor e se automaticamente dizes que o animal tem consciência, mas automaticamente dizes que o animal não tem a capacidade para ser juízos de valor, isso é uma Mas, contradição lógica, certo? mas é que não. Então. Porque a consciência não é só uma articulação dos juízos de valor. Então, e porquê é que, em certa medida, eu dizer que a consciência não pertence a um ser e Sim. achar que quem é assolado pela consciência é algo inato, ou seja, inato, que a pessoa tem ou é assolada, mas não sabe porquê, isto é que é Certo? o conceito de inato, não é? Sim. Porque é que este juízo não pode ser verdadeiro? É. Não, eu não estou a dizer que não pode ser Basta que verdadeiro. faças o seguinte, certo? Basta que faças o seguinte: pegues no conceito de consciência e elimines o conceito de consciência da efemeridade que é o ser humano e coloques a consciência como um sistema central nervoso de onde partem todos os impulsos para esses entes ao qual estão ligados, que são todos os seres vivos da Terra e do universo. E isso para Então, mim é, quer tu acredites, quer não, e agora se calhar vou-te apresentar sim. o Telmo completamente de barriga da cabeça. Eu Sim. considero que a consciência é um sistema de informação central ao qual todos nós estamos conectados. E essa conexão é feita como? Já agora, por curiosidade? Não faço ideia. Ah, ok, não está. Eu sei Ok. que Podias ter. eu ligo-te.
eu telefono-te, certo? Sim, Eu certo. envio-te mensagens. Aliás, eu agora até tenho aqui um relógio que faz aquelas merdices Eu, todas e não sei o que mais. eu Como é que reparei nisso. funciona? Qual é a ciência por trás disso? Epá, não me perguntes, E- não faço ideia. Mas não é magia negra, não é? Para mim é. E para alguém, Que viveu na Idade Média. a minha teoria, se calhar também não é, ou para alguma entidade, se calhar também Não, não é magia negra. não é, até porque não é a primeira vez que eu ouço a falar acerca de uma consciência coletiva. Eu não disse consciência coletiva. Então seria o quê? Uma consciência partilhada? Eu digo, Seria uma consciência. É uma coletiva. não sei. Não sei se é coletiva, se não, teria que pensar nisso. Agora, É uma consciência coletiva. Sim, cada vez mais, existe esse conceito. Existe esse cada vez conceito. mais confluo para a convicção de que, de facto, existe um sistema central, ah, um centro informativo central do qual parte tudo o que é consciência, em termos de gênese, e que existe, de facto, um sistema de comunicação e um sistema de conexão que está para além da nossa compreensão, cada vez mais me aproximo dessa convicção. E, 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 Sim, eu e, sou e por tu teres verdadeiro. essa. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. E por achares, teres essa afirmação, achas que estás a apresentar o Telmo doido de Rito? Não, estou a brincar naturalmente. Até porque sei que é uma teoria tão possível como outra qualquer. Aliás, há evidências, pese embora a parapsicologia, e tu aí, mais uma vez, provavelmente saberás muito mais do que eu, mas sabemos que a parapsicologia é uma ciência que não é que não é válida, é que não está é validada. É completamente diferente. Mas ela cá está. Ela aí anda. E anda a fazer as suas experienciazinhas. E anda a mostrar as suas evidências. Portanto, sim, se eu agora tenho que automaticamente admitir que possa existir algum género de telepatia entre os seres, se calhar sim. E eu agora queria rematar esta conversa por acrescentar aqui mais uma camada, Hum. que era, então, e a inteligência artificial tem consciência? Pois é uma matéria para Não, outro. Tal. à luz da minha teoria é fácil responder, não é? Tudo tem. Não, não, é que eu te vou responder exatamente assim. Tendo em conta que a inteligência artificial é, no fundo, a reprodução daquilo que eu acho que existe em termos que ainda não se conseguiram reproduzir, em termos naturais e biológicos, na verdade a inteligência artificial tem consciência. Mas tem consciência enquanto sistema central do qual parte toda a informação que lhe dá ânimo. Então faz parte da tal coletividade. Não, faz parte de uma reprodução de um sistema que nós provavelmente não compreendemos, mas não sabendo porquê, conseguimos reproduzi-lo. Esta ainda é uma conversa muito mais interessante. É como é que nós temos a capacidade de reproduzir coisas que nós próprios não entendemos e que elas funcionam. E não entendemos. Isso, não Eu, eu- inteligimos. eu- Não inteligimos. Eu acho que nós temos uma capacidade. e agora vou-te fazer uma pergunta. Uhum. Tu consegues imaginar uma coisa que não existe? Claro que sim. Não, Claro que sim. Quer dizer, se não. eu imagino é porque ela existe. Hum, Tu podes juntar duas coisas e criar uma nova coisa, mas tu tens que ter sempre uma coisa que já existe, porque do nada tu não Queres que eu consegues seja ainda criar. mais provocador? Gostava. Prova-me lá que eu não consigo imaginar uma coisa que não existe. Isso agora, a esta hora. A questão é essa, Pedro. A questão é que é muito fácil nós falarmos sobre aquilo que não compreendemos, não é? Mas Eu acho que é mais, eu acho que é mais fácil falarmos daquilo que nós compreendemos. não sei, não sei. Eu acho que é mais fácil falar. Se me disseres que é fácil falar sobre aquilo que compreendemos, eu até concordo. Mas também é fácil errarmos. Obrigado. É mais fácil errarmos se falarmos sobre aquilo que compreendemos. Agora, sobre aquilo que não compreendemos, também à partida será fácil falar, porque eu consigo. Eu não concordo contigo. Acho que nós conseguimos imaginar coisas que não existem. Até mesmo conseguimos pregar um truque a essa premissa, não é? Que é não, Não consegue. não, Não é consegue. não imaginar rigorosamente nada. E o nada Também ser não, alguma coisa. também não consegues. Claro que consegues.
Mas como é que podes afirmar isso? Porque olha lá, Anda-me lá ok. que isso é verdade. É tão simples quanto biologicamente, Uhum. tu precisas e eu pegando nessa tua última ideia, biologicamente tu precisas de ter cargas elétricas e fazer conexões de neurónios ou seja, tens de ter uma atividade mental. E para tu não pensares em rigorosamente nada, significa que tu tens que ir ao teu subconsciente e desligar essa matéria também. Portanto, ou seja, em termos de pensamento, ou é consciente ou não é consciente, mas o inconsciente continua lá. Eu percebo o que estás a dizer, até porque provavelmente deves andar a levar doses massivas da psicologia e não sei e das Ainda não teorias são e massivas. das, Ainda não são e das massivas. teorias do Lacan e do Freud e dessa malta. Agora, aquilo que eu acho ah, é aquilo que o Agostinho da Silva diz. Ora, Senhor Agostinho da Silva, sim. Sabes, não sei se sabes, mas o Agostinho da Silva virou-se para o Miguel Esteves Cardoso, não é? Na altura em que o Miguel Esteves Cardoso era todo pimpão, tinha a E, mania co- cheio de e sapiência, continua, sim, e continua a ser, sim. cheio de sapiência e não sei o que mais. Então, mas a morte é uma verdade absoluta. E o Agostinho da Silva, já velho na altura, não é? Mas porquê é que diz que a morte é uma verdade absoluta? Mas já morreu? Na verdade, o que você diz é que a morte é algo que tem a tendência a acontecer. Mas já alguma vez morreu? Eu nunca morri. E sabe se vai morrer? Não sabe. Eu também não sei se vou morrer. O que me pode dizer é que a morte existe. É que porque vê pessoas a morrer, a morte eventualmente pode existir. Mas você ainda não morreu. E mesmo Não que morra, experienciou. e mesmo que morra, acha que vai conseguir afirmar que a morte existe? Não vai. E portanto, eu com isto acho que pronto. E com isto terminas. Pá, eu não termino porque eu nunca termino, mas é um bom remate. Na É um verdade, bom remate. Sabes que para mim o bom remate seria pedir desculpa e tu aceitares. seria, mas também seria estúpido na medida em que Não, agora tu respondias depois, mas isso, as desculpas. exato, Evita. não me deixaste terminar. Eu Então vamos voltar. Eu Olha, iria Gel. dizer estúpido, seria estúpido porque as desculpas não se pedem, evitam-se. Portanto, acho que sim. E agora Foi uma bela. podem-me considerar estúpido. Não, não, Isto não se mas não diz. faças isso exatamente, até porque as palavras Ouviram, têm meninos? Isto poder, não se diz. as palavras têm capacidade as palavras e os pensamentos têm a capacidade de nos mudar molecularmente, quanto E de mais criar realidades que não existem, e de inclusive. criar realidades que não existem. Portanto, acho que foi uma bela conversa. Não chegámos a conclusão nenhuma, mas também a nossa pretensão também não é essa, chegar a E conclusões. quando for, fecha-se isto. Sim, eu acho que somos bons indagadores, bons questionadores. Eu acho que é acho que é essa a nossa grande Eu, por acaso, vantagem. sim, eu por acaso imagino este tipo de espaço como um espaço de liberdade em que nunca passas do brainstorm, estás a ver? E é curioso, porque eu acho que há tanta falta de nonsense e tanta falta de indagação nonsense e de indagação absurda que eu acho que nós, sem qualquer tipo de falso pretenciosismo, estamos a prestar um serviço público. Porque não estamos a fazer o culto do brainstorm. Que é, no Exatamente. fundo, o culto absurdo. Portanto, nós vamos debitando ideias sem qualquer tipo de preocupação se elas são válidas ou não válidas, ou se elas estão autorizadas cientificamente, ou se são sequer validadas cientificamente, ou parapsicologicamente, ou esotericamente. E, no fundo, é sem freio. É sem freio. E o que é que acontece? Todo esse brainstorm há de inevitavelmente chegar a algum sítio. Portanto, no meio de todas as ideias absurdas que temos, e atenção, quando eu digo absurdas, é mesmo num verdadeiro culto ao absurdo.
porque eu acho que no absurdo é que está, de facto, a elasticidade e a potencialidade da mente humana. Ou a capacidade de discorrer absurdamente sobre a realidade. Um, portanto, a única coisa que nós não fazemos é passar para o outro lado, que é o lado boring da coisa, que é até agora diz tudo, vamos lá ver, vamos lá construir uma ideia coesa, coerente e não sei o que mais. Obviamente que isso não é para nós, não é? Não, até porque para isso existem tantos outros podcasts. Exatamente. Exatamente. Epá, há podcasts que são geniais porque que ensinam tanto. Acho que a nossa pretensão nunca foi ensinar rigorosamente nada. Mas obrigar as pessoas que nos acompanham e que nos ouvem, que gostam de nós, obrigá-los a ter uma atitude reflexiva Mas já viste, e questionadora também. sim, mas já viste que é curioso, porque até mesmo não querendo ensinar nada a ninguém, se calhar até ensinamos alguma coisa. Quanto mais não Sabe, seja oculto, ou melhor, quanto mais não seja as potencialidades do absurdo e do brainstorm. Quer dizer, isto é a base de todo o processo criativo, dito condigno, não é? A única coisa que nós não fazemos é passar à parte boring, lá está. é, é, sim. E criar um script. Olha, vamos criar um script porque vamos falar acerca Não, disto com esta intenção não. ou com aquela intenção, ou defender uma cor política, Eu ou acho que não seja o é que novo, for. não é? Não é novo. Nós também não temos o pretenciosismo de ser completamente originais ou de ser o que for. Hum, Não, porque eu acho que a originalidade está nas conversas de café. Pronto. E é saudável, percebes? Pese embora possa não ser novo, não ser original, não ser não sei o quê, é extremamente saudável. E a forma como, naturalmente, nos damos ao absurdo e nos damos à disponibilidade, ou damos a nós próprios a disponibilidade de poder absurdamente dissertar, eu acho que é aí que está o verdadeiro, o saudável deste exercício. E obrigado por isso, Telmo. Ora, essa um bem-aja, Pedro. Eu acho que é a forma perfeita é terminar é exatamente isso. É agradecer-te por isso, porque eu acho que é mesmo o bem-aja e é mesmo. Para mim, é um exercício de puro prazer intelectualizar as conversas e seja no absurdo ou não. Exato. E discorrer aqui alguma ideia porque isto é só enriquecedor. Há uma tendência engraçadíssima para este tipo quando se leva a cabo este tipo de projetos sei lá, de vontades, não sei. Mas é que é curioso. Todas estas iniciativas ou todos estes projetos, quando eles são criados, automaticamente parece que existe uma. E agora é um bocado crítico, de facto, mas eu assumo. Parece que existe sempre, depois, quase inevitavelmente, uma tentativa, se calhar até inconsciente, de afunilar para algo que seja mais consciente, menos absurdo, ou seja, ok, está bem, vamos partir do absurdo, mas depois a Eu, tendência é ir eu sempre vou-lhe para chamar ali. capitalista. Pronto. E o curioso nisto é que nós, ou pelo menos eu acho que mesmo se calhar não há essa preocupação, mas é curioso porque nós fazemos o exercício exatamente inverso. É nunca queremos chegar a um ponto nevrálgico comum de falta de nonsense, ou seja, afastado do nonsense ou afastado do absurdo, ou ir do absurdo para o menos absurdo. Pá, não, nós vamos nos permitindo concluir absurdamente em função do absurdo que nós próprios criamos. Criamos, sim. Eu por natureza tenho esse, eu ia dizer defeito, mas não, tenho essa inclinação Hum, que é, às vezes eu preciso dos extremos para entender os meios. E eu acho que este jogo de extremos, e às vezes são extremos tão opostos, na minha cabeça são tão facilitadores hum.
quando eu tomo consciência do que é que são os extremos, que para mim é depois perfeitamente natural entender aquilo que está no meio desses dois extremos. E acho que estas conversas são exatamente isso. Pois, É porque, quer queiramos, quer não, se calhar nós debitámos aqui, e ao longo das muitas horas de conversa que nós temos, debitámos muitas besteiras. Mas essas besteiras, se calhar, serviram como balizas para nós depois, individualmente, fazermos a nossa consciência e, se calhar, definirmos ainda melhor aquilo que seriam os nossos conceitos pessoais. Mas, se calhar, até nem os trazemos para aqui, ou se calhar até nem os discutimos muito, porque o objetivo nem é esse. O objetivo é mesmo pegarmos e questionarmos e raciocinarmos e conversarmos e pá. Pá, é assim, tu fala por ti, porque eu desligas essa coisa e nunca mais penso nisto. Pronto. Eu Está acredito que feito. sim. Para mim está Eu bom. acredito que sim. Alguém tem que editar isto. Pronto. Exatamente. Já está nessa porcaria. Sim, eu tenho que ouvir isto pai, no mínimo mais 3 vezes. Sim. Exato. Caríssimo, foi um Vá, prazer prazer. voltar-te a O ouvir prazer é meu, sempre. sempre. Não é um gosto, é prazer. Portanto, quem nos ouve do outro lado, obrigado por continuar aí desse lado. Nós tivemos aqui um hiato aqui de algum tempo, mas este hiato foi necessário. Para mim foi ontem. Para mim foi ontem. Até porque se tivesse corrido bem ontem tínhamos passado horas a conversar os dois ao telefone. Exatamente, literalmente. Mas foi necessário, até porque aconteceram tantas coisas neste último ano, não é? Neste último ano e meio, que acho que nos enriqueceu e que nos tornou ainda melhores comunicadores e melhores pensadores e melhores questionadores. Eu acho que é um bocadinho por aí. Agradecemos a Eu todos. comprei casa, por exemplo, e Pronto. isso tornou-me uma melhor pessoa. Isso diz-me Nova- escudo. Novamente o capitalismo, sim. E pronto, e talvez se calhar não. E agora ia pegar nisso e ia dizer assim, e eu descobri Marx. Acho que é. Eu já tinha descobrido Venux aqui há uma semana. Pronto. Ok, pode ser. Bom, que Marx é um eterno sedutor. A minha, a minha, fi- a minha, a minha, a minha, a minha, a minha teoria é que ele era um alto sedutor, por isso é que teve tanto impacto na humanidade. Não, sem Sim. dúvida. Aliás, os filhos devem ter exatamente a mesma. Os diversos. Exatamente. Os diversos. Eles, a esposa deles. Sim. O meu marido foi uma figura certamente sui generis. Certeza absoluta. Sim. Eu acho que sim. Aquele abraço. Olha, E obrigado por estarem desse lado. fica bem. Tu nunca agradeces a ninguém, eu agradeço por tomar problema. Não, claro, tu fazes as honras, eu já estou à espera disso. Já estava à espera. Obrigado até para um dia destes. Eu ia dizer para a semana, não, mas até um dia destes. Qualquer dia, Isso. exatamente. É. Quando o banco bater. Quando...